Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, numa sexta-feira, para deixar Gabriel Garcia Marques, o escritor de 100 anos de solidão e que se notabilizou por desenvolver um estilo literário que foi denominado como o realismo fantástico, com o queixo lá embaixo, com os olhos arregalados se estivesse vivo. Isso porque o Brasil está apresentando para o mundo uma coisa que a gente poderia chamar de o surrealismo fantástico, que está obrigando o ministro Alexandre de Moraes, como aconteceu agora mesmo no Supremo Tribunal Federal, a dar um golpe de artes marciais, uma voadora, que atingiu uma pessoa que virou uma espécie de comunista bolsonarista, o Aldo Rebelo, que foi depor hoje para tentar ali servir como testemunha para a defesa do almirante Garnier, aquele que era ministro da Marinha ao tempo que Bolsonaro estava tentando dar um golpe aqui no nosso país. Bom, o que aconteceu lá está dentro desse cenário do surrealismo. Vou conversar com vocês sobre o que aconteceu, as consequências e outras situações muito importantes que estão acontecendo hoje aqui no Brasil, mas é sempre muito importante convidar você aqui na abertura do nosso encontro a se inscrever no nosso portal se você não é inscrito ainda. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário, porque se você gostar do nosso portal, são formas de você ajudar a gente a chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também o nosso clube de membros, você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Lembrando que nós sempre temos o nosso canal de cortes, que eu peço também a sua inscrição, que são também um espaço para a gente compartilhar vídeos mais enxutos dos nossos papos aqui, tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Bom, começando com um fato muito importante e lamentável para todos nós brasileiros, que foi a morte de Sebastião Salgado. O presidente Lula fez uma postagem: me sinto profundamente triste com o falecimento de Sebastião Salgado, ocorrido na manhã desta sexta-feira. Seu inconformismo com o fato de o mundo ser tão desigual e seu talento obstinado em retratar a realidade dos oprimidos serviu sempre como um alerta para a consciência de toda a humanidade. Porque o Sebastião Salgado, ele era um humanista e um ambientalista, né? Uma pessoa engajada, uma pessoa que fez muitas coisas. Salgado não usava apenas seus olhos e a sua máquina para retratar as pessoas. Usava também a plenitude de sua alma e de seu coração. Por isso mesmo, sua obra continuará sendo um clamor pela solidariedade e o lembrete de que somos todos iguais em nossa diversidade. Aos seus amigos e familiares, deixo o meu forte abraço. Então, o nosso portal também faz essa homenagem, essa lembrança para Sebastião Salgado, né? Bom, e aí, nesse dia, onde acontece um fato como esse, nós temos lá no Supremo Tribunal Federal a continuidade dos depoimentos das pessoas que foram arroladas como testemunhas para esclarecer aquilo que nós todos já sabemos, para dar mais detalhes. Lembrando que a testemunha ela é obrigada a dizer a verdade e não pode se calar, se omitir ou falsear, porque senão ela comete crimes ou crime. E o magistrado que está presidindo a sessão sempre é obrigado, conforme diz o Código de Processo Penal, a advertir a testemunha que ela não pode mentir ou calar a verdade, porque senão ela pode sair presa dali, né? Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso e acham que essa é uma posição pessoal, é uma faculdade que o magistrado tem. Não, não é a faculdade, é uma imposição legal. E é uma imposição legal dentro dos países que respeitam o Estado democrático de direito, os princípios de defesa, de ampla defesa, do contraditório, enfim. E aí, o que aconteceu hoje? Vamos contextualizar alguns fatos aqui. Ex-ministro de Lula e Dilma, Aldo Rebelo, lança livro em Brasília com Bolsonaro e general Vilas Boas. Evidentemente, isso não foi hoje. Isso aconteceu no dia 23 de maio, dia 23 de maio de 2024, né, que aconteceu essa história aqui. Olha que coincidência, né? Exatamente há um ano. Um ano aconteceu isso. E a foto é essa aqui, ó, do inelegível, Aldo Rebelo, sorrindo. Gente, nenhuma pessoa que possa ser considerada socialista, comunista, humanista, esquerdista, sei lá, alguém que tenha algum pingo de dignidade, de percepção, o que esse monstro, o inelegível, fez contra o povo brasileiro, contra pessoas de carne e osso, pode ficar posando sorridente, convidá-lo para um converscote literário.
O milagre foi ter levado o Bolsonaro para uma livraria, né? O Bolsonaro ia ter passado mal, acho que foi por conta disso aí que ele acabou tendo alguns problemas de saúde, ter entrado numa livraria. Aqui o Ricardo Couto, nessa coluna aqui, ele comenta na época o que aconteceu, né? Eu vou compartilhar com vocês só um trechinho, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para o Thales dele. O que aconteceu com o Aldo Rebelo? Você que conhece bem a figura aí de Brasília, eu não consigo entender como é que o cara, tudo bem, mudar de lado, tem muita gente que muda de lado, mas ele está exagerando um pouco, né? Está exagerando. O Bom, Aldo... aí vai falando que o Aldo Ribeiro foi deputado junto com, na época, com o Bolsonaro. Aí vai. Mas, olha, sinceramente, todo mundo fica com os cabelos arrepiados em relação ao que aconteceu, né? Fazendo um pequeno corte aqui, na coluna do Estadão, hoje do Ricardo Correia, ele faz a seguinte análise. Depoimentos indicam que prisão de Bolsonaro virá rapidamente e parte da direita até torce por isso. Isso porque, gente, tudo aquilo que se está fazendo contra o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, agora também contra o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, os delegados da Polícia Federal, isso aí está deixando a coisa mais recrudescida, né? A coisa mais enrijecida. E ninguém está afim de deixar esse troço rolar por muito mais tempo, não. Agora é hora de tocar o barco e deixar, fazer com que a fila ande dentro dos prazos processuais, sem muitas milongas. E aí o que aconteceu é o seguinte, Aldo Rebelo foi arrolado como testemunha, foi chamado como testemunha para a defesa do almirante Garnier, e aconteceu o seguinte, Moraes repreende Aldo Rebelo, testemunha na ação do golpe. Se não se comportar, será preso por desacato. Ex-ministro depõe na condição de testemunha da defesa do Garnier, né? Questionado sobre uma eventual mobilização para o golpe, ele quis fazer uma análise da questão e acabou irritando Moraes. Que a pergunta foi objetiva. Como o Aldo foi ministro da Defesa, né, do governo Lula, Dilma, enfim, ele poderia ter conhecimentos técnicos para dizer se uma força isoladamente poderia implementar um golpe militar no Brasil. E aí, isso por quê? Porque o Garnier ele teria dito na reunião golpista que estava colocando as tropas à disposição. E aí o Aldo Rebelo quis dourar a pílula, quis dizer na fala dele que colocar à disposição não significa colocar à disposição. Aí o texto é o seguinte. Durante a oitiva, ele foi questionado se Garnier teria colocado as tropas à disposição do presidente da República, ou seja, se posicionado a favor da trama golpista. O objetivo da questão era reforçar se seria possível o comandante da Marinha sozinho mobilizar as tropas por decisão unilateral. Aldo Rebelo afirmou então que era preciso considerar o que significa uma força de expressão na língua portuguesa. E não foi isso que foi perguntado. Alexandre de Moraes perguntou para ele se, olha, vem cá, isso é força de expressão? Mas aí o Aldo Rebelo quis entrar por essa. Abre aspas para ele. É preciso levar em conta que a língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz que estou frito, não significa que está dentro de uma frigideira. Quando diz que estar apertado, não significa que está submetido a uma pressão literal. Quando alguém diz que estou à disposição, a expressão não precisa ser lida literalmente, respondeu Rebelo. E aí o ministro Alexandre de Moraes, olhando para aquilo, deve ter pensado, né? Gente, vocês imaginam que o ministro Alexandre de Moraes está tendo que segurar, né? A resposta irritou Moraes. O senhor estava na reunião quando o almirante Garnier disse a expressão? Então o senhor não tem condição de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Rebelo rebateu. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha e não admito censura. Meu amigo, você testemunha, senhor Aldo. O senhor está depondo. O senhor que não pode fazer censura às perguntas que são feitas pelo magistrado, pelo Ministério Público, até mesmo pelos advogados, por quem tiver a chance de fazer a pergunta naquele momento. O senhor perdeu a noção completamente. O senhor está dentro do livro do Gabriel Garcia Marques, pulou para o surrealismo total. Não é à toa que o bolsonarismo passou a colocar o Aldo Rebelo nessa condição. E aí o Moraes disse, olha, se o senhor não se comportar, o senhor será preso por desacato. Aí o Rebelo
segundo o texto aqui, a gente não consegue ver, né? Veremos isso mais à frente, quando as imagens todas forem disponibilizadas. Estou me comportando. Então se comporte e responda à pergunta. E aí toca o barco, né? A coisa seguiu por aí. Só que isso serviu aí, vai servir, podem escrever o que eu estou falando, tá? A extrema-direita toda vai fazer uma festa, chamar o ministro Alexandre de Moraes de autoritário, enfim, porque vão recortar falas que eu vi agora mesmo na Globo News, do Demétrio Magnoli, dizendo isso é absurdo, um ministro coagir, constranger a testemunha, ou seja, né, está jogando confete para a extrema-direita. Mas isso não vai adiantar absolutamente nada, porque o que vale ali é o juízo que os magistrados farão, os julgadores do Supremo Tribunal farão, desse episódio todo, da história toda que está contando. Esse foi um solavanco que aconteceu lá hoje, que vai servir para a extrema-direita fazer farofa, como eu disse para vocês. O inelegível está batendo aqui na questão do IOF. O governo tomou algumas atitudes econômicas, o Haddad está tomando pancada de todos os lados, o Galípolo está dizendo que não tem que aumentar a IOF, o Galípolo saindo com uma figura, parece que incorporou a alma do Roberto Campos Neto, e está se criando um grande problema para o governo, porque da forma como a estrutura econômica do Brasil está montada hoje, é para deixar o Brasil engessado. O Brasil não pode crescer. Crescer é um problema muito sério. A economia do Brasil subir é um negócio muito sério. Não podemos ter inflação de jeito nenhum. Gente, daqui a pouco esse pessoal está importando um Milei para o Brasil. Corta salário de servidor, corta aposentado, corta remédio, corta comida, e aí o Brasil vai ter um superávit. Aí os economistas vão ficar felizes da vida, porque o dinheiro vai ficar sobrando para quem? Para eles, né? Então a gente precisa colocar isso em debate. Não é à toa que a gente foi lá em Brasília cobrar da comunicação, porque tudo isso, gente, tem a ver com comunicação. Com o presidente estar se expondo, está escutando, está colocando as coisas com antecedência, está pautando, porque das coisas como estão, olha, vamos ver se a gente conseguiu, né, jogar algum tipo de questão para avançarmos aí na defesa do nosso país, né? Porque é disso que se trata, não é defesa de um presidente, de um governo, defesa do nosso país, da nossa sanidade mental, da nossa sanidade física e da nossa soberania. Gonei, delegado da Polícia Federal, também entram na mira das sanções dos Estados Unidos. Então, olha só, o negócio está... eles estão fazendo muito barulho, mas como eu disse para vocês, né, o Dudu Bananinha quer voltar para o Brasil, já antecipei para vocês no primeiro dia. Ele vai querer voltar para o Brasil para disputar as eleições assim que o mandato dele tiver, a licença dele de 120 dias estiver expirando. Só que, nesse momento, aí sim ele poderá ser preso se começar lá nos Estados Unidos a efetivação de sanções, como eles estão dizendo que estão estudando. Ao mesmo tempo, está acontecendo esse terremoto total. Trump anuncia taxa de 50% contra a União Europeia, ameaça iPhone e acirra a tensão global. Então é um ditadorzinho, dono do mundo. Justiça dos Estados Unidos derruba a proibição de Trump a alunos estrangeiros em Harvard. O que tem de brasileiro lá tremendo, porque o Trump está querendo que todos os estudantes estrangeiros das principais universidades dos Estados Unidos sejam repatriados e não possam se matricular lá. Isso vale para professores que estão lá também. Uma coisa de ditadura, né? Das mais sanguinolentas, das mais impensáveis do mundo, do conto do Gabriel Garcia Marques. Agora, seria muito interessante o Dudu Bananinha dar um pulo lá, né, em Harvard, para falar com os estudantes brasileiros que ele defende Trump. América em primeiro lugar, América acima de tudo. Ele dizer, olha, para vocês é muito bom vocês serem repatriados para o Brasil, aqui não é lugar de vocês, aqui não é lugar para estudar. Eu queria que o Dudu Bananinha fizesse essa defesa aí, mas essas coisas aí, a direita está meio, a extrema-direita está muito tímida aqui no Brasil. Eles estão vivendo nesse mundo confuso, onde, de repente, um comunista passa a ser alguém que se proclama como comunista, né? Aliás, eu não sei se Aldo ainda se proclama como comunista, mas virou o bibelô, virou o símbolo, o ursinho blau-blau da extrema-direita bolsonarista aqui no Brasil. Mas nada disso impedirá que filas sigam andando, que o ministro Alexandre de Moraes, todas as vezes que necessário, ou qualquer magistrado no Brasil, lance um golpe ninja, dê uma voadora no pescoço daqueles que insistem em dar algum tipo de ferramenta para a destruição da nossa democracia. Porque essa gente da extrema-direita, eles não pararam, não. É isso que eles querem.
Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá legal? Tchau!